Esses 3 dias, para quem esteve aqui, eu creio que se tornaram dias inesquecíveis. Pela maneira como Deus falou, pela beleza da arte, pela beleza do coração, pela beleza das mensagens que foram tão simples, mas foram tão tocantes em nossa vida. E nesta manhã, nós temos conosco o Rory Nolan, que foi o preletor das plenárias aqui na conferência. Eu tenho o privilégio de apresentar. Na realidade, o que aconteceu nesse fim de semana, algo que desde que eu estava no sabático, eu comecei a orar. Não exatamente por esse fim de semana, mas orando para que Deus causasse um movimento entre nós. Que começasse com uma adoração pessoal, que se escoasse num culto como este, nos cultos dominicais, exaltando a pessoa dele. E por causa disto, as coisas aconteceriam em nossa igreja. E desde 2010 que a gente tem orado, e o Roy disse a minha cunhada, o Roy é meu concunhado, muitas vezes nós oramos juntos sobre isso e pensamos em trazer o Camp, o Nolan e o time deles. E aconteceu, no tempo certo. Era para ter acontecido 2 anos atrás, não foi o tempo de Deus, mas foi esse fim de semana. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Nolan, não foi por acaso. Eu estava na Willow Creek, um culto muito tocante. Eu fiquei impressionado como as coisas aconteciam no palco. E eu achei que era alguém do palco que fazia. Mas o que estava acontecendo era alguém que poucos conheciam. Acontecia por trás, por causa da liderança dele, do papel dele. E eu poderia dizer que ele é escritor, ele é produtor. Ele foi ministro de adoração na Willow Creek por cerca de 10 anos. Esteve em outra igreja em Chicago. Mas eu acho que o impacto dele no mundo não é por essas coisas que eu disse para você. Mas é essencialmente por causa do coração. Alguém que aprendeu a adorar. E ao longo desses anos tem sido para mim muito especial. Ler o que ele escreve, algumas das coisas que ele escreve. Mas ouvir o que ele faz. Então, minha alegria é trazer para vocês alguém que eu posso dizer. Como ele diz, ele é alguém que tem um coração que cuida do artista. Mas não somente o artista, porque embora nem temos muitos artistas aqui, temos muitos aqui, ali, aí sentados. Mas todos nós somos adoradores, que precisamos aprender a crescer na adoração. E como eu falei domingo passado, ele não parece pernambucano. Nolan. I'm so glad that you are here. It's a gift from God to us, and God bless you, use you this morning. Thank you, brother. Thank you very much. I'm sorry. Você vai gostar muito do que ele vai falar, mas tem outro presente. Você pode levá-lo para casa. Não ele tem uma família para cuidar. Mas temos 2 livros dele que ele escreveu, O Coração do Artista e A Vida do Artista, que vale a pena você levar para casa. Como eu falei, você pode não se achar um artista, mas você é um adorador. E se você é adorador, esses 2 livros vale a pena levar para casa. Ele vai estar no hall, dando autógrafo. O preço é o mesmo, não ganha nada com isso. Mas vale a pena você levar o livro e pegar a assinatura com ele. Well, don't leave me. It's been very good to be with you and your artists these past few days. Tem sido muito bom estar com os irmãos aqui, com os artistas desses últimos dias. It is obvious that God is doing some amazing work here. É bem claro que Deus está fazendo uma obra maravilhosa aqui. And I'm excited to see what more God is going to do. E eu estou aqui animado em ver o que mais Deus tem por fazer. Especially in the area of worship. Especialmente na área da adoração. Back at my church, there's a little old lady who's become a dear friend. Lá na minha igreja tem uma senhora idosa que se tornou uma grande amiga minha. And she stopped me once to talk. Um dia ela me parou no corredor. And she had been at a concert the other night. Ela havia estado num concerto na noite anterior. And this was a concert at another church that featured all hymns. E era um concerto numa igreja que cantavam todos os hinos. And she was very excited to tell me about it. E ela estava muito animada em poder me contar o que aconteceu lá. And she brought me a copy of the E program. me trouxe uma cópia do programa.
like 2 hours of hymns. E havia 2 horas só de hinos cantados. And she said, we sang all my old favorites, E ela dizia assim: nós cantamos todos os meus hinos favoritos, the great hymns of the faith. os grandes hinos da fé. I thought I had died and Eu gone to heaven. pensei que ia morrer e ir direto para os céus. Now, I'm very fond of hymns, Eu gosto muito de hinos, irmãos. but her comment made me wonder, what is worship in heaven going to be like? O comentário dela me fez imaginar como seria a adoração nos céus. Are we going to sit around singing hymns all the Será time? que nós vamos ficar sentados cantando hinos o tempo todo? What's it going to be like? Como é que seria então a adoração nos céus? And what can we learn from heavenly worship that can help us become better worshipers now? E o que nós poderíamos aprender da adoração celestial que poderia nos fazer melhores adoradores agora? Now, there's 4 important things we need to know about Existem worship, 4 coisas importantes que precisamos conhecer sobre adoração. and these things we see played out in the life of David. E essas coisas você vai ver sendo expressadas através da vida de Davi. And the first thing is that worship is God's ultimate priority. E a primeira coisa que nós devemos começar aqui é que adoração é prioridade número 1 de Deus. In Isaiah, God says, I am the Lord. Em Isaías, o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor. My glory I give to no other. A minha glória, pois, a outrem não darei. So God is not willing to share his glory with another Portanto, Deus não está querendo compartilhar sua glória com ninguém, because it properly belongs to him as the one true living God. porque Ele é o único e verdadeiro Deus vivo a quem pertence toda a glória. Since worship is God's ultimate priority, Como a adoração é prioridade 1 de Deus, then it needs to have a prominent place in our lives. a adoração precisa ter um lugar preeminente nas nossas vidas. If you have your Bible, look up Se Psalm você- 27:4. Tem a sua Bíblia contigo, abra em Salmo 27, verso 4. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Notice that for David, worship was a high priority. Você pode perceber aqui que a adoração para Davi é prioridade 1. More than anything, he wanted to Mais do que bask in the qualquer- beauty of God's presence. Outra coisa que você pudesse pedir seria estar na presença do Senhor. And he was enamored with God's glory. Ele estava inundado, transbordante da presença do Senhor. And the one thing that David longs for is intimacy with God E uma coisa que Davi anelava o tempo todo era essa intimidade com Deus and a chance to worship his heavenly Father. e a chance de adorar ao Pai Celestial. So, what does this mean for you and me? Agora, o que isso significa para mim e para você? Is worship a priority in your Será life, que adoração é prioridade na sua vida? or is it something you only do on Sunday? Ou será que é algo que você faz apenas no domingo? Second point, O segundo ponto, worship can be practiced individually as well as corporately. adoração pode ser praticada de forma individual como corporativa. King David worshiped God daily. O rei Davi, ele adorava o Senhor diariamente. In Psalm 145, he says, Every day I will bless you, Em Salmo 145, ele está dizendo que cada dia te bendirei and I will praise your name forever and ever. e Every day. louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. So for David, worship was not something that he just did on Sunday at church. Então, para Davi, adoração não era aquilo que ele fazia dentro do templo no domingo. It was something he did throughout the week. Era algo que acontecia durante a semana. Third point. Terceiro ponto, The third thing we need to know about worship são essas coisas que você precisa saber sobre adoração. is that obedience is the highest form of worship. É que a obediência é a forma excelsa de adoração. Scripture says that David delighted to do God's will. As escrituras dizem que o Davi, ele se deleitava em fazer a vontade de Deus. He loved God's word and he Ele strived to amava a obey palavra de it Deus e se esforçava para obedecê-la, because he realized that how we live our lives is how we worship. porque ele se dava conta que a forma com que ele vivia a sua vida era exatamente
a sua adoração. and that obedience is the highest form of worship. E obediência seria a forma excelsa de adoração. So you can tell for David, worship was more than just music. Você pode perceber então que para Davi adoração é muito mais do que música. Now, sin is the opposite of worship Logicamente que o pecado ele é contrário à adoração, because it is a refusal to glorify God. porque ele se recusa a adorar a Deus. Romans 3:23 says that when we sin, we fall short of the glory of God. Romanos 3:23 diz que quando pecamos somos destituídos da glória de Deus. But in the original language, Mas na linguagem original, it doesn't mean like you shot an arrow at God's glory and somehow it missed. não significa que você pega um arco e uma flecha e atira para acertar na glória de Deus em algum lugar That's e not- erra o ponto. That's not what falling short really means. Isso não significa ser destituído da glória de Deus, It means that you could have had that as a treasure, mas significa que você tem um tesouro, but you don't because you missed out on it mas você começa a perdê-lo because you chose something else. porque você escolhe algo, You miss the mark você perde o ponto by choosing something ao else. escolher algo And that is the deepest problem with sin no lugar do tesouro. E esse é o grande problema do pecado. because we exchange something of infinite beauty and value Porque trocamos aquilo de infinito valor, precioso demais, and we settle for some inferior substitute. e colocamos os nossos olhos em algo, um substituto de inferior qualidade. Paul speaks of those who foolishly exchange the truth about God for a lie. Paulo ele vai falar que as pessoas são tolas em trocar as verdades de Deus pelas mentiras And they worshiped and served the creature rather than the creator. e adoram as criaturas ao invés do Criador. So every time we disobey, Então, toda vez que desobedecemos, we replace God in his glory nós estamos substituindo a glória de Deus with some inferior substitute, por um substituto inferior, which amounts to idolatry. que vai nos levar à idolatria. Now, when I first became a Christian, Quando eu me tornei um crente, all the talk about idolatry in the Bible sounded old-fashioned to me. tudo que era escrito sobre idolatria na Bíblia parecia ultrapassado para mim. I couldn't imagine any of my neighbors bowing down Eu não to a podia statue imaginar aqueles meus vizinhos se inclinando diante de um bezerro de ouro ou então de uma or estátua bowing down to a golden calf. desse bezerro de ouro. But I now realize that idolatry runs rampant in our world. Mas agora eu posso me dar conta que a idolatria ela corre solto pelas ruas, por esse mundo. But even worse is the idolatry lurking in my own heart. E mais do que isso, a idolatria que opera dentro do meu coração. Because an idol is not just a statue. Porque um ídolo não é apenas uma estátua. It's anything more important to us than God. É qualquer coisa que seja muito mais importante do que Deus na minha vida. Anything that absorbs our heart and imagination more than Qualquer God. coisa que absorve o meu coração, a minha imaginação. Anything we hope will give us what only God can give. Qualquer coisa que possa me dar a esperança que vai além daquela que o Senhor poderia me dar. You know, it can be my home, my clothes, my job. Poderia ser meu lar, meu carro, minha roupa. It can be approval or it can be Poderia ser a skill. aprovação dos pares, seriam habilidades. Some of us make an idol out of our appearance Alguns de nós fazemos o nosso ídolo, a nossa própria aparência, or even success in the ou Christian até ministry. mesmo sucesso no ministério. An idol is whatever you look at O ídolo é qualquer coisa que você esteja buscando. and you say, if I have that, E then você my diz life assim, will have meaning. se eu tivesse aquilo, teria sentido para mim. If I have that, then I know I have value. Se eu tivesse aquilo, eu sei que eu teria mais valor. And the Lord has been dealing a lot with me over the years. E o Senhor tem lidado comigo durante esses anos.
Like, is there anything in your life that's more important than me right now? me perguntando: será que há alguma coisa no teu coração que seja mais importante do que eu? So that's why I say that idolatry is not for those Old Testament people. Irmãos, é por isso que eu estou dizendo aqui que idolatria não tem nada a ver só com aquele pessoal do Velho Testamento. Idolatry is an issue for us today. Idolatria é um tema que afeta todos nós nos dias de hoje. So how about you? E quanto a você? Any idols in your life that you need to smash? Será que existem alguns ídolos que você precisa quebrar? Any besetting sins or bad habits? Alguns pecados que te assediam, hábitos que não são próprios. Worship reinforces the fact that God is infinitely better than anything this world A has to offer. adoração, ela reforça o fato de que Deus é melhor do que qualquer outra coisa na vida. And every time we worship, we are in effect saying, God, you are my God. E toda vez que você está adorando, você está dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. It's not my money, it's not my house, Não é o meu dinheiro, não é a minha casa. nothing else, God. You are my Nada God. mais. Tu és meu Deus. You alone are my lasting satisfaction, Somente Tu és a minha satisfação permanente. my deepest joy, and my O meu greatest mais pleasure. profundo gozo. The fourth thing we need to know about A worship quarta coisa que precisamos saber sobre adoração is that God invites us to worship amidst adversity. é que Deus nos convida para adorá-lo no meio das adversidades. As you read through the book of Psalms, Conforme você lê no livro dos Salmos, you'll notice at the beginning of many of them, there's this little inscription, você vai ver que sempre há um título para cada inicial ali do Salmo. and it gives clues as to why David wrote that psalm. E nos dá uma ideia por que Davi escreve aquele salmo. But it reveals that a large number of David's psalms arose from turmoil in his life. Agora, revelando isso, você começa a perceber que um montante dos salmos de Davi foram escritos no meio das tribulações. David faced one difficulty after another. Davi encarava uma tribulação após outra, He was on the brink of despair on a Às number of vezes- occasions. à beira do desespero. In other words, David's life experience was much like yours and mine. Bom, em outras palavras, as experiências de Davi não são diferentes daquelas minhas e suas. He knew that life was hard. Ele sabia que a vida era difícil, And dura. he was familiar with suffering. Estava familiar com a questão do sofrimento. And yet he was able to worship. E, no entanto, ele era capaz de adorar o Senhor. I have a friend of mine named Leo who's a worship leader. Eu tenho um amigo chamado Leo e ele era um líder de adoração. And some years ago, Leo lost his 24-year-old daughter, Megan, in an automobile accident. E alguns anos atrás ele perdeu sua filha de 24 anos num acidente automobilístico, He a was Megan. the victim of a drunk driver. E ela foi vítima de um motorista alcoolizado. 5 days after the accident, there was a service at the church, Depois de 5 dias, nós tivemos um culto na igreja and every seat was filled. e todos os assentos estavam The repletos. whole church came out to A support Leo and igreja his wife. toda veio e apoiava o Leo com a sua família durante aquele tempo difícil. And the service started with a stirring video tribute to Megan's life. E aquele culto começou com um vídeo que era um tributo à vida de Megan. And slide after slide showed this vibrant, brown-haired, brown-eyed beauty. E slide após slide mostrava aquela face, aqueles olhos bonitos, castanhos, daquela menina tão linda. And she had an infectious smile. E ela tinha um sorriso que infectava as pessoas quando olhava. And they read some entries from her journal. E aí então leram algumas coisas sobre a vida dela. And she obviously loved the Lord and loved people. Obviamente ela amava muito ao Senhor e amava as pessoas. Then after the video, my friend Leo got up Então depois desse vídeo, meu amigo Leo se levantou and he read Psalm 34. e leu o Salmo 34. And then with a quivering voice, Leo said this to his church E com family. aquela voz trêmula, ele olha para toda a igreja, as famílias que estavam ali da igreja e disse: He said, as a worshiper and a worship pastor, como um adorador e como um líder de adoração, um pastor de adoração na igreja, I refuse to stand before you on Sunday morning and Eu me worship God when recuso. things are good. eu me recuso a estar diante da igreja no domingo quando as
e falar do Senhor quando as coisas estão boas. and not be willing to worship God when things are not so good. E não está disposto a adorar a Deus quando as coisas não são tão boas. And as you can imagine, there was not a dry eye in the place. Você pode imaginar que não havia um olho que estava seco naquele culto inteiro, naquela programação. As he then led us in a few worship songs. E aí então nos dirigiu em alguns coros e músicas. My friend Leo comes adoração. from a long line of worshipers Meu irmão, minha irmã, o meu amigo Leo, ele vem de uma linha muito longa de adoradores que vai até Davi, worshipers dating all the way back to King que David, vai até o rei Davi. who somehow found a way to worship God even when life got hard. Gente que de alguma forma consegue adorar a Deus no meio das dificuldades. They didn't gloss over their pain. Aqueles que não deixam de falar da sua dor, They didn't suppress their grief, eles não suprimem a sua perda, as suas sombras, but they knew that no matter what happens, mas eles sabiam que não importa o que aconteça, God is still sovereign, He's Deus still continua good, soberano e bom and He's still worthy of our highest e praise. digno de toda a nossa adoração. Now, given the size of this crowd, there's bound to be some of you who are going through hard times. E percebendo aqui o tamanho dessa audiência, eu percebo que também alguns de vocês podem estar passando por algumas tribulações. Maybe you're experiencing some deep sadness these Talvez days, você esteja experimentando uma tristeza profunda nesses dias. or you suffered a deep loss. Talvez uma perda, um sofrimento de uma perda. Maybe you're facing overwhelming trials. Talvez algumas tribulações insuportáveis. Maybe you've received recently bad health or financial news. Talvez algumas notícias ruins na área de finanças. Maybe your job is in jeopardy. Talvez seu emprego está sob ameaça. Bound to be many of us that are going through difficult times. Talvez muitos de nós aqui estamos passando situações difíceis. Well, I pray that the Lord meets you in your place of greatest need, Eu estou orando aqui para que Deus possa te encontrar naquele lugar de necessidade que você tem essa because manhã. the Lord does that, Porque o Senhor o faz. and that He reveals Himself to you in a mighty way, E que Ele se revele a você de uma forma poderosa. and that He also gives you the strength to worship Him Que Ele amidst te dê adversity. aquela força para você adorá-lo no meio da tua dificuldade. Now, I'd like us to talk about some things that we need to do when we come together to worship. Agora eu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas que precisamos fazer quando estamos adorando. We talked about some things to know, Nós falamos sobre algo que a gente deve saber, now some things to do. agora coisas que precisamos fazer. And I'm pulling these from the book of Revelation, E aí eu quero trazer essas coisas a partir do livro de Apocalipse, specifically chapter 4 and 5, especificamente no capítulo 4 de Apocalipse, verso as it describes worship in heaven. 8, que está descrevendo a adoração nos céus. First suggestion A primeira sugestão is to focus on God's attributes during worship. é que você focalize-se ou enfatize os atributos de Deus enquanto você adora. Worship in heaven is what we call pure ascription. A adoração lá nos céus, eu diria que ela significa puramente adoração escritural, que vem direto das Escrituras. Meaning that it focuses solely on God. O foco é somente em Deus. There are no personal pronouns recorded in heaven's worship. Não há qualquer pronome pessoal que vai ser mencionado nos céus. No me, my, or I. Me, minha, meu. Yeah. Instead, the names and the attributes of God are front and center. E ao contrário disso, os atributos de Deus estão presentes no começo e no centro. Yeah. Listen to Revelation 4:8. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. Yeah. And turn a few pages to Revelation 7:12. E se você vai a Apocalipse 7, verso 12, algumas páginas adiante, diz o seguinte:
dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Notice all the attributes of God. Você está percebendo aqui todos os atributos de Deus? Everyone is so enamored with God, Todos estão inundados, mergulhados Né? na presença aqui de Deus. they don't waste a single moment thinking only about themselves. Eles não ficam em nenhum momento olhando para si mesmos. So, ascriptive worship ascribes to God the glory due him. As escrituras que falam sobre adoração, elas estão falando de Deus e adoração que é apropriada a esse Deus. And it reminds us that we are not the center of the universe, God is. E isso nos faz lembrar que não somos o centro do universo, Deus o é. He is set apart, distinct from us. Ele está separado, distinto de nós. He is the creator, we Ele é are o the Criador, created. nós somos criaturas. He is infinite, we are Ele é finite. infinito, nós somos finitos. He is holy and righteous, Ele é santo na sua retidão. and we are broken and Nós sinful. somos quebrantados e pecaminosos. So, ascriptive worship resizes us, putting us into proper relationship Então, to essas God. escrituras que falam sobre adoração, elas redimensionam a nossa vida, a nossa forma de adorar. Ascriptive worship acknowledges that God is not like us, E reconhece que Deus não é como nós, that He's in a class by Himself, que não está calado lá em si, solitário. and it is the highest, greatest, and loftiest class of all. Ele é a criatura excelsa de todas as outras. God is so pure and matchless and unique Ele é tão puro e único that no one else and nothing else even comes close. que nada mais, ninguém mais pode sequer chegar próximo a Ele. God is altogether glorious, Ele é glorioso, unequaled in splendor, unrivaled in power. é inigualável em esplendor e poder, Yeah, He's beyond the grasp of human reason, está além da imaginação humana, far above the reach of even the loftiest scientific muito mind, além da mais excelsa sabedoria científica, inexhaustible, immeasurable, unfathomable. inexaustível, insondável, indescritível, Eternal, eterno, immortal, and invisible. imortal e invisível. Praise God. Glória a Deus. If you want to worship on earth as we will in heaven, Se você quiser adorar a Deus aqui na terra como nos céus, well, let's start offering God this pure ascription. irmãos, vamos começar a ofertar a Deus essa adoração escritural. Worship that focuses on the attributes of God. A adoração, ela se foca nos atributos de Deus, And worship that focuses on His marvelous deeds. nas suas obras maravilhosas. You know, sometimes we go to church and we get focused on the wrong thing. E algumas vezes a gente fica na igreja enfatizando as coisas erradas. Things irmãos. that don't really matter. Coisas que não fazem qualquer sentido. And we miss the essence of E a gente worship, perde which is the character of God. a essência da adoração, que é o próprio caráter de Deus. One man told me that he just can't possibly worship if his worship leader's shirt is not tucked in. Irmãos, um rapaz uma vez veio para mim e falou assim: eu não posso adorar a Deus se a camisa daquele líder de adoração estiver fora do lugar. So I said, really? Falei, é mesmo? You know, God is still God and He's still worthy of our worship. Deus continua sendo Deus e ele precisa, e ele na verdade Even if the worship leader's shirt is merece not toda a tucked in. adoração, ainda que a camisa do líder de adoração não esteja no lugar. And sometimes we get distracted during worship. Algumas vezes nós ficamos distraídos aqui durante a adoração. I know I do. Eu sei que eu faço isso. My mouth may be A minha moving. boca fica se movendo. I may even have my hands way up in the air. Talvez aquelas mãos lá no alto. But instead of thinking about Mas the Lord, ao invés de pensar no Senhor, I'm thinking about something eu else. estou pensando em algo mais. Like where I'm going to go for lunch after church. Oh, depois de acabar esse culto aqui, onde nós vamos almoçar? And I find that focusing on the attributes of God keeps my mind from E distraction. eu tenho descoberto que quando eu focalizo
a minha adoração nos atributos de Deus, And it also increases my awareness of God's presence. isso me ajuda a tirar minha mente das outras coisas e aumenta a minha capacidade de adorá-la. So the next time we start singing Então, a próxima vez que você começar a cantar and the words come up on the e screen, as palavras começarem a ser descritas ali na tela, I invite you to pick out an attribute or name of God that you feel drawn eu te to. convido a pegar um desses atributos de Deus e começar a pensar nele. And sing that with a little bit more energy. E cante com um pouquinho mais de energia. I remember one time at my church we were singing a song about Christ as Redeemer. Eu me lembro uma vez que lá na minha igreja a gente estava cantando um hino sobre Cristo Redentor. And that attribute atributo, Redeemer, Redentor. it just drew me in. Aquilo me atraiu demais. And it reminded me that I'm redeemed. E me fez lembrar que eu sou um redimido. I've been freed from my old nature to live as Que a eu new fui man in liberto Christ. da minha velha natureza em Cristo Jesus. And it strengthened my resolve to say no to sin and yes to God. E isso me fortaleceu ao ponto de dar um não para as outras coisas e focalizar-me na adoração ao And those Senhor. thoughts lasted only a few seconds, Eu sei que pensamentos assim, eles podem durar alguns segundos. but they helped me focus on the Lord. Mas quando você pega esses atributos, eles te ajudam a focalizar o Senhor como um todo. And isn't that what we're supposed to do during worship? Não era isso que nós deveríamos fazer enquanto adoramos, irmãos? So, during worship, be on the lookout for names or attributes of God. Então, durante a tua adoração, comece a buscar aí por nomes, atributos de Deus que você possa mencionar. And focus on that as you sing and worship. Enfatize isso durante a tua adoração ao cantar. Second thing we need to do is to bring segunda God our coisa. best worship. Que nós devemos fazer é oferecer a Deus a nossa melhor adoração. Worship in heaven is unapologetically passionate. A adoração lá nos céus, ela não é uma paixão não apologética. It also surprised me about how physical it is. Na verdade, isso me leva a entender quão física é a adoração. John saw the heavenly host fall on their faces before God. João, ele diz que viu as criaturas celestiais caindo, se dobrando e se inclinando diante do Senhor. Listen to Revelation 7:11. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse 7:11. Diz lá o seguinte: e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. In heaven, humility is the only possible posture. Bom, lá nos céus a humildade é a única coisa possível. And the glory of God just throws worshipers to their knees. E a glória de Deus vai jogar todos os adoradores ajoelhados no chão, And everyone is actively involved. todos ativamente envolvidos. No one says, oh, I think I'll sit this one out. Ninguém vai poder dizer, eu vou sentar aqui desse lado com alguém. I don't think I like this song. Eu não gosto dessa música. Everybody throws themselves into worship. Mas todos se atiram na adoração. Again, because they're focused on God, not the Porque o music. foco está na adoração e não na música. Yeah. More and more, I hope you're beginning to see Mais e mais, irmãos, eu espero que você comece a ver that worship is much more than just music. que a adoração é muito mais do que música. Throughout Scripture, people worship God with a lot of passion. Por toda a Escritura, você vai ver as pessoas adorando a Deus com toda a sua paixão. In the original Hebrew, the word that is most often used for worship means to fall down or bow down. E no hebraico, a palavra que é utilizada para adoração é a pessoa que se inclina diante do Senhor, que se dobra diante do Senhor. The New Testament word also means bow down in homage. No Novo Testamento também, em homenagem ao Senhor, você se inclina diante dele. Notice how physical and passionate those words are. Essas palavras são físicas, apaixonadas, como você pode perceber aqui. And in Exodus, we are told that Moses bowed his head toward the earth and worshipped. Em Êxodo está dizendo que Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou ao Senhor. Job fell on the ground and worshipped. Jó, ele se lança ao chão em adoração.
The people of Israel bowed down with their faces to the ground. O povo de Israel, eles se inclinavam com as suas faces em solo para adorar ao Senhor. So in the Bible, people don't sit passively in pews when it's time to worship. Na Bíblia, as pessoas não sentavam passivamente para adorar ao Senhor. They don't spectate, they don't watch. Eles não ficavam somente observando as coisas, They participate. participavam. Now, if you want to experience worship on earth as it is in heaven, Como se você quer experimentar adoração na terra como é nos céus. always bring God your best worship. Sempre ofereça a Deus a tua melhor adoração. In the book of Malachi, the Lord admonishes the nation of Israel No livro de Malaquias, o Senhor está repreendendo a nação de Israel, because they weren't bringing their best sacrifices to the altar. porque eles não trouxeram o melhor sacrifício ao altar do Senhor Deus. Instead of putting forth their best cattle or sheep or goats, the people Ao would invés bring de blemished trazer o ones. melhor de seus rebanhos, eles traziam rebanho que estava doente, Ones that were sick or old or lame. velhos, cegos ou aleijados. And it doesn't honor God when we bring him less than our best. E nós não honramos ao Senhor quando não trazemos o nosso melhor. That means when we sit in the congregation, Isso significa que quando nós sentamos na again, congregação, novamente, we bring him our best participation. nós precisamos trazer a nossa melhor participação. After all, have you noticed that God has always given us his best? Você sabe, né? Deus sempre está dando para cada um de nós aqui o seu melhor. He created a world that even in its fallen state captivates us with its beauty Ele and cria esse grandeur. mundo que, ainda que num estado decaído, presente que nós estamos vivendo, ainda nos cativa aos olhos. And when God rolled out the plan of salvation, he gave us his best. He gave us his only begotten son. Quando Deus ele escreve aquele plano da salvação e pensa no plano da salvação, Ele está dando o seu melhor para que eu e você pudéssemos estar aqui. And at this moment, Jesus is preparing a place for you E in nesse paradise. exato momento, Deus está preparando um lugar para mim e para você na eternidade. When you get to heaven, it won't be like checking into a fine hotel. Então, quando nós chegarmos no céu, não adianta esse negócio de querer, qual é o hotel que eu vou ficar, qual é o hotelzinho melhor. It'll be more like coming home Vai to ser a como se nós place estivéssemos voltando para custom built, casa. specially designed for you. Vai ter umas vestes especialmente desenhadas para você. By Christ himself. Por Cristo, o próprio Cristo vai fazer isso. So God has always gone out of his Portanto, way. Deus é So Deus. let's not hold back when it comes time to worship him. E não vamos ficar aqui presos, irmãos, quando estivermos adorando ao Senhor. One more thing to do Uma outra coisa que Is- devemos fazer is to set aside our personal preferences, é deixar de lado nossas preferências pessoais, especially regarding music. especialmente em relação à música. Now, you might be surprised to hear me say that because I'm a musician, Bom, você vai ficar surpreso ao dizer isso porque eu sou um músico, but when you study worship in the Bible, mas quando você estuda adoração na Bíblia, you realize that in heaven, we're going to worship with all the believers who've gone before us as well as those yet to come. bom, nós vamos adorar com todos aqueles crentes que já passaram por nós e aqueles que ainda vão passar. In other words, worship in heaven is intergenerational. Em outras palavras, a adoração nos céus é intergeneracional. All the different age Ou groups intergeração, come como é que é? together to worship. E aí todos vão estar ali adorando. And I don't know what it's like in Brazil, E aí não vai ser aqui como no Brasil. but in the US, the younger generation and the older Eu não sei generation se aqui no Brasil é assim, mas lá nos don't always agree when it comes Estados to worship. Unidos, a geração antiga com a geração jovem, eles não concordam muito bem com as músicas. And if we want to worship on earth like in heaven, E se você quer adorar aqui na terra como é lá nos céus, we need to come together more as one. precisamos estar juntos aqui como um só corpo. Now, in order for that to happen, Agora, para que isso aconteça, we all need to set aside our personal preferences, especially in regard to musical styles. para que isso aconteça, todos nós precisamos deixar de lado nossas preferências em relação às músicas. I once heard somebody say that life at church calls for heroic deference. Opa!
eu queria dizer aqui para os irmãos que a vida no corpo de Cristo nos chama a uma consideração heróica. And what he meant by that is a selfless, courteous regard for the needs of others. O que ele quer dizer com isso aqui, com essa consideração heróica, é que você seja intencional em querer servir aos demais. That we defer to others. Nós preferimos aos demais. 1 Corinthians 10:24 says, "Let no one seek his own good, but that of his neighbor." 1 Corinthians 10:24. 1 Coríntios 10, 24 está dizendo que nós devemos buscar o bem. Philippians 2:4 says, "Look not to your own personal interest, but also for the interest of others." Não o seu interesse, mas o interesse dos outros, está em Filipenses 2:4. So corporate worship at church is the ideal opportunity to practice this heroic deference. Então, irmãos, essa adoração coletiva que nós temos aqui no corpo de Cristo, ela nos leva a praticar essa consideração heróica quando estamos adorando ao Senhor. You know the verse in Ephesians where Paul encourages us to minister to each other in psalms, hymns, and spiritual songs? E aí um outro verso que nós encontramos na palavra em Filipenses, Have you- Paulo está encorajando a gente a adorar. Have you noticed what the next verse says? E aí ele diz no próximo verso, It says that we should do so in submission to one another. e ele diz que nós devemos fazer essa adoração em submissão uns aos outros. So isn't it interesting that one of the few times that music is even mentioned in the New Testament, Você pode imaginar que toda vez que a adoração é mencionada aqui no Novo Testamento, the very next verse talks about submitting to one another. e quando fala de música, os versos estão, o verso seguinte, toda vez que você encontrar, está falando de submissão uns aos outros. I don't think that's an accident. Eu não acho que isso é um acidente. So practicing heroic deference means that we respect the worship songs of other generations. E praticar essa consideração heróica é você ter em mente aquilo que as outras pessoas também In usam heaven, we will sing old songs. como adoração, porque lá nos céus nós vamos cantar os hinos antigos. There's a scene in Revelation 15 Há uma visão em Apocalipse capítulo 17, where they're sitting around heaven and somebody Apocalipse says, 7, "Yeah, perdão. let's sing one of Moses' old songs." Lá nós vamos cantar um daqueles antigos hinos de Moisés. So they sang an old song, Vão cantar hinos antigos, but the book of Revelation also tells us to mas o sing livro de new Apocalipse songs. também fala que cantaremos novos cânticos. Interesting. Old songs and new Interessante. songs together. Os antigos e os novos. So as you grow older, E conforme você vai amadurecendo na vida, I encourage you to be open to singing new praise music, eu gostaria de te animar a cantar novos cânticos, especially em that of música, the next generation. especialmente aqueles da nova geração. Let's encourage the next generation to sing and to write music that expresses their worship to God. Irmãos, vamos ajudar a nossa próxima geração a escrever suas músicas, cantar suas músicas Because em Romans adoração a Deus. 15:1 teaches that this heroic deference starts with those of us who are older in the faith. Romans 15:1. Romanos 15:1 está falando sobre isso. It says, "We who are strong have an obligation to bear with the failings of the E weak esse texto fala que aqueles que são fortes devem carregar as cargas dos outros que são fracos. and not to please ourselves." E não nos agradarmos a nós mesmos, Of all people, veteran Christians should be patient and mas tolerant, que todos nós deveríamos ser pacientes e com os talentos, not selfish or demanding or walking around with a sense of entitlement. não com esse sentimento egoísta que muitas vezes temos de apenas o que é nosso. If you're young, show respect Se for você é the jovem, worship music of previous generations Mostre o respeito daquelas prévias gerações que passaram. and be open to singing some of those old songs. Esteja aberto a cantar alguns desses velhos cânticos. Deuteronomy 32:7 says this. Deuteronômio 32:7 diz: Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão.
So don't let the date of a song prevent you from worshiping. Não deixe que a data daquela música previna você de adorar a Deus. Hopefully, what's important on Sunday morning is not how much you love the music, Eu espero que aquilo que mais te encanta no domingo pela manhã não seja a música, but how much you love Jesus. mas quanto você ama Jesus. And I guarantee you that if you focus on the attributes of God E eu te garanto que se você enfatizar os atributos de Deus na tua adoração, instead of the style of the music, ao invés do estilo da música, because there's no way you're going to like every song that you ever hear at porque church. não há jeito de você gostar de todas as músicas nas igrejas por onde você anda. But you can still worship Mas você continua podendo adorar if you focus on the attributes of se God. você tiver a ênfase nos atributos de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you that we have this privilege to worship you. Pai, eu quero te agradecer porque temos esse tremendo privilégio de te adorar. Take us ever deeper in our experience of worship. Leva-nos, Senhor, aquelas experiências profundas na adoração a Ti. Take us deeper of our understanding of biblical worship. Nos leve, Senhor, a um entendimento profundo do que significa nas Escrituras a adoração. Help us to come together as one people Ajuda-nos, Senhor, a estarmos aqui como um povo and único. lift your voice, E lift our voices levantarmos, to you as erguermos one, nossas vozes como um corpo and worship you with all our hearts, e adorá-lo com todo o nosso coração. and to worship you passionately, E adorar-te, Senhor, de uma forma apaixonada. and to bring you our best worship. E trazendo a Ti, Senhor, oferecendo-te a nossa melhor adoração. In the name of Jesus that we No pray. nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amen.